Olá, sejam bem-vindos ao Psicopedia Club. E hoje eu vou iniciar a análise de um livro muito popular atualmente, que até eu utilizo muito nas minhas sessões de psicoterapia, que é o Hábitos Atômicos, do James Clear. Provavelmente já viram essa capa aí em algum lugar. É esse livrinho aqui. Bem, o James Clear era um jogador de beisebol universitário, até que sofreu um acidente com um bastão de beisebol, um acidente em que o bastão de beisebol atingiu o rosto dele e ele sofreu assim algumas múltiplas fraturas no rosto e correu risco de vida ao ponto de ser levado ao hospital de helicóptero, e o inchaço no cérebro dele provocou algumas convulsões e ele precisou entrar em coma induzido para evitar danos maiores no tecido cerebral. O processo de recuperação dele, obviamente, com um acidente tão grave, foi muito moroso, lento e difícil. E teve coisas no processo como o globo ocular dele sair para fora, o olho sair para fora enquanto ele assoava o nariz, já que ele teve uma fratura no nariz muito grave, e foi muito complicado. Então, foi nesse processo de recuperação que o James Clear entrou em contato com o poder dos pequenos hábitos. Concentrar-se em arrumar a cama, a própria cama, definir um horário para dormir foi fundamental na sua recuperação. E foi esses hábitos que foram se empilhando uns nos outros a coisa mais importante que ele percebeu ali. Antes de mais, a definição que ele traz sobre o hábito é uma rotina. O hábito, então, é uma rotina ou um comportamento praticado regularmente, aquilo que é repetido tantas vezes que se torna quase automático. Isso é um hábito, na definição. O essencial na visão do Clear é que essa acumulação de hábito de uma maneira consistente é a coisa mais importante. E ele defende que, ao longo prazo, a qualidade das nossas vidas depende muito da qualidade dos nossos hábitos do dia a dia. Isso faz muito sentido, principalmente quando a gente analisa as principais causas de morte no mundo e encontramos um monte de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, ataques cardíacos e acidentes de trânsito ou doenças provocadas pelo fumo ou alcoolismo. Tá entre as 10, essas causas estão entre as 10 maiores causas de morte. Portanto, os nossos hábitos definem muito da nossa qualidade de vida. Então o livro Hábitos Atômicos é como se fosse uma espécie de passo a passo sobre como podemos adotar melhores hábitos, e em alguma medida esse livro está apoiado na ciência do comportamento, ou seja, em evidências científicas bastante sólidas, eu diria. E esse modelo de hábito, que tem pelo menos 4 passos, ou seja, ele define como a deixa, o anseio, a resposta e a recompensa. Vamos explorar isso a partir do capítulo 3. Mas antes vamos explorar aqui um bocado mais o poder surpreendente dos hábitos atômicos, que é o capítulo 1. Ele inicia o capítulo a usar um exemplo da história da Federação Britânica de Ciclismo, que é a British Cycling, que começou em 2003 a se modificar, quando contrataram um novo diretor de desempenho. Então, os britânicos eram historicamente, conta o James Clear, uma lástima no ciclismo, eram uns nabos, por assim dizer. Ao ponto das marcas de bicicletas se recusarem a fornecer materiais para não prejudicar a reputação da empresa, né, das marcas. E esse novo diretor trouxe uma nova estratégia que ele chamava de agregação de ganhos marginais. Ou seja, uma ideia de que podemos ter uma pequena melhora de desempenho em tudo que fazemos. Esta era uma ideia assim, de melhora de 1% em todos os aspectos envolvidos numa atividade, que nesse caso era o ciclismo. Um pequeno parênteses aqui isso já é um procedimento bem conhecido na análise do comportamento,
com o nome chamado de modelagem, que é quando quebramos algumas atividades nas menores dimensões possíveis e tentamos moldar cada etapa visando a construção em blocos de desempenho de maneira mais eficaz possível. Então, com essa mentalidade, a equipe britânica focou em pequenos progressos que se foram acumulando e os resultados começaram a surgir nos Jogos Olímpicos de Londres 10 anos depois, ou seja, em 2012, quando eles estabeleceram 7 recordes mundiais, uma equipe que era uma porcaria, e ganharam 66 medalhas olímpicas e paralímpicas também. E a gente pode começar a se perguntar como é que isso foi possível, não é? Vamos pensar um pouco naquilo que acontece com grande frequência, que é: nós supervalorizamos um momento único, aquele ponto de virada que é muito evidente, que é saliente, em que de repente as coisas mudam. A gente foca muitas vezes nesse ponto em que as coisas mudam. E por outro lado, subestimamos a importância e o valor de fazer pequenas melhorias que, sustentadas, promovem os resultados que queremos. Sabe? Então acabamos por concluir de uma maneira errada que os grandes resultados dependem de mudanças e esforços igualmente grandiosos, quando na verdade são essas pequenas mudanças sustentadas que promovem esses resultados. Só que o grande problema é que o progresso de 1% não é facilmente percebido e reconhecido. Então a nossa mente recria os resultados, o resultado final, o tempo inteiro e faz comparações de onde eu estou e onde eu gostaria de estar. E por isso, muitas vezes, abandonamos as nossas tentativas no meio do caminho, não é? Porque concluímos, isso não vai mudar nada, isso não vai mudar mesmo, estou aqui tentando e nada acontece. Então regressamos às rotinas anteriores, às formas meu modo de funcionamento anterior. O que no fundo acaba por confirmar a ideia e o receio que eu já tinha de que aquilo não é para mim, que aquilo não vai funcionar. O que alguns psicólogos chamam de uma espécie de profecia autorrealizadora, que nesse caso se realiza mesmo, não é? Porque eu paro naquele momento. Algo muito importante que eu considero que o James Clear abordou nesse livro é que o ritmo de transformação não apenas dificulta a construção de um novo hábito, ou seja, esse ritmo muitas vezes mais lento, ou não tão evidente de transformação, dificulta não apenas a criação de um novo hábito, mas também é o que faz com que seja fácil cairmos ou construirmos um mau hábito. Fazer com que o mau hábito se instale. Por exemplo, executar um hábito não saudável, por exemplo, hoje, acaba por não produzir resultados muito negativos, por exemplo. Se eu hoje como mal, o resultado final não vai ser um grande problema, por assim dizer. Eu não consigo ver o resultado problemático já hoje. Geralmente não, a não ser que seja uma comida muito, muito, muito pesada e eu sinta, sei lá, uma dor de barriga, alguma coisa. Mas no geral a gente não sente o resultado problemático logo no início, não é? E uma coisa nós não somos robôs, não é? E essa ideia de construir novos e melhores hábitos não é com o pensamento de tornar a vida uma coisa rígida, pesada ou inflexível. Às vezes a gente dorme tarde porque eu assisti um filme com a minha esposa e ele era mais comprido, ou porque eu fui a um casamento e comi demais. A questão aqui é quando nós continuamos a repetir esses comportamentos dia após dia, quando isso se torna rotineiro, ou seja, um hábito, e que promovem a longo prazo resultados tóxicos, né? Isso é que é um problema. Um exemplo muito bom que ele utiliza é a mudança de pequenos graus num avião, por exemplo. Imagina, um avião saindo
de Brasília em direção a Nova York, por exemplo, e ele, ao sair de Brasília, ele faz um pequeno desvio de 4 graus, que nem é muito perceptível, são por aí, digamos assim, meio metro, digamos assim. No curto prazo, a distância não, o avião saindo com essa inclinado um pouquinho mais para cá não faz tanta diferença, mas a médio e longo prazo faz diferença, ao ponto de eu querer ir para Nova York e acabo, sei lá, caindo no Havaí, não é? Ou o contrário, ir para Nova York e eu acabo caindo em Portugal, não é? E isso funciona tanto para o mal quanto para o bem. Para o mal aquela pequena mudança eu não consigo ver o resultado imediato, mas a longo prazo o resultado pode ser tóxico. E pro bem, não é? A pequena mudança também não me dá um resultado final tão perceptível, mas a longo prazo é o que pode promover essa mudança, não é? Portanto, é importante lembrar que os hábitos têm uma acumulação positiva ou uma acumulação negativa. Então, a mudança é possível quando compreendemos na nossa própria experiência, não apenas conceitualmente, que os momentos mais evidentes, ou seja, aqueles que são mais claros, mais perceptíveis, nem sempre são os mais decisivos. Outro exemplo muito engraçado que ele traz é o exemplo do cubo do gelo, não é? Imagina assim, eu estou numa sala gelada e essa sala está com a temperatura de menos 4 graus. E tem aqui um cubo de gelo à minha frente. Menos 4 graus, o gelo se mantém intacto. Menos 3 graus, o gelo se mantém intacto. Eu não vejo nada evidente. Menos 2 igual, menos 1 igual. É a partir do 0, não é? É que o gelo começa a derreter. 1 grau, 2 graus, o gelo começa a ter um resultado mais evidente. Mas aquelas mudanças anteriores, do menos 4 ao menos 1, não foram menos importantes, foram menos evidentes, mas essas mudanças foram decisivas. Ou seja, os momentos decisivos são realmente, são muitas vezes consequência de uma série de ações anteriores, que acumulam um potencial necessário para provocar de fato uma mudança que é evidente, não é? Assim, os hábitos não parecem fazer assim, uma grande diferença até que atinjam esse tal limiar crítico em que se desbloqueia um novo nível de desempenho. E é assim no nosso comportamento, né? Então, nessas fases iniciais, é comum nos depararmos com aquilo que o Clear, não é? O James Clear chama de vale de desapontamento. Eu gosto muito desse termo, vale de desapontamento, que é quando nutrimos aquela crença, não é? Cultivamos aquela crença de que os resultados são lineares, não é? E a gente começa a ficar impaciente com a sensação de que eu não consigo ver progresso, porque eu tenho uma crença de que a mudança é linear. Só que isso é o que dificulta criar bons e melhores hábitos, não é? Porque a gente tenta fazer algumas pequenas mudanças e parece que aquilo não é palpável. Então é nesse momento que começamos a ter aquela sensação de que eu estou a perder alguma coisa, de que eu estou a sacrificar, ou que isso não serve para nada, então a gente abandona. Só que a curva de desempenho muitas vezes não é linear, não é uma coisa reta. Às vezes é uma curva, não é? E esse é o tal vale de desapontamento. É essa parte em que as coisas parecem não mudar muito, ou seja, menos 3, menos 2, menos 1, em que parece que não está a mudar muito. Mas é quando eu ultrapasso essa fase é que as coisas parecem começar a acontecer, não é? Então, imagina assim, com frequência, não é? A gente acaba por esquecer o quê? O processo, ou seja, o caminho. A gente se foca tanto no resultado que esquece o processo e a caminhada. E esse livro explora exatamente essa dimensão. Portanto, em conclusão, o que ele diz é: para alcançarmos resultados significativos, os hábitos precisam persistir até que haja um tempo suficiente
de ultrapassar essa fase, não é? Do planalto de potencial latente, ou essa desilusão, não é? É aquela coisa assim, por exemplo, o escultor, mais um exemplo, não é? O escultor demora bastante tempo até começar a dar forma a uma pedra. Só que as marteladas anteriores, até eu começar a ver o resultado final, a forma final, não foram em vão. Não é? Até um cliente uma vez me disse algo ainda mais preciso, que é assim, demora algum tempo até que as coisas aconteçam de repente. Demora algum tempo até que as coisas aconteçam de repente. E eu fiquei, uau! É mesmo isso, faz todo sentido, né? Então a ideia desse livro é que são essas pequenas mudanças que geram os grandes resultados. Desculpa o barulho. Aliás, é até por isso que o livro chama-se Hábitos Atômicos. Não é porque é algo explosivo, incrível. Mas a ideia do título eu acho muito interessante. É porque são pequenos hábitos a nível atômico. Certo? São pequenas mudanças que fazem parte de um sistema maior. É o que promove as grandes transformações. Aquilo que ele chama de crescimento acumulado. Ok? Esse primeiro capítulo é apenas uma introdução. Vamos continuar. Até a próxima.